Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva da TV Cultura, nossa parceira há quase 4 anos, estão convidados a continuarem conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando nesta segunda-feira mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 Rede Cultura. Nós vamos fazer um programa diferente hoje. Normalmente, nós convidamos alguém para ficar aqui, nesta cadeira onde está o meu amigo, meu compadre, meu irmão José Alex. E aí, como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima atuam como debatedores e entrevistadores. Hoje nós vamos fazer diferente. O Alex participa conosco como mais um comentarista, mais um comentador, mais um apresentador, digo. Por quê? Porque ele é o titular do programa X da Questão, que nesta terça-feira, tá, nós vamos, aqui na TV Rio Branco, promover o debate, o debate sabatina, né? Isso mesmo, debate / sabatina, ou ao contrário, como queira. Algo diferente, com os candidatos ao governo do Acre. Amanhã, às 9 da noite, o Alex apresenta o programa e nós teremos uma bancada de jornalistas convidados, entre os quais eu aqui da TV Rio Branco, e vamos oferecer aos candidatos a oportunidade de defender ideias, debaterem as propostas de campanha, se apresentar aos telespectadores. Muito bem. Seja bem-vindo, Alex. Satisfação, Muniz. Prazer recebê-lo. É uma honra estar aqui com você e com o Narciso, com meu amigo e meu irmão Osmir Lima. Legal. Então, só para completar, nós faremos o primeiro bloco sobre o debate de amanhã, o segundo bloco sobre as pesquisas, as últimas agora, na semana passada, e no último bloco, no terceiro e último bloco, nós vamos falar um pouco sobre a disputa eleitoral em nível nacional. Ok? Seja bem-vindo, Osmir Lima. Muito boa noite. Boa noite você, boa noite, o Alex. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite para ti também. Boa noite, Muniz. Eu espero que nos 45 dias que nos separa da próxima eleição, que cada vez mais os nossos eleitores valorizem o seu voto. Eu aqui quero encerrar essa minha entrada com uma frase. Voto não é mercadoria que se compra e que se troca. Voto é uma coisa que se dá. O voto tem que ser doado. O eleitor tem que fazer a escolha livre e espontânea do seu candidato. Do contrário, nós continuamos a errar como vemos errando ao longo do tempo. Eu poderia complementar? Pode, sim. Com a permissão também do meu irmão e amigo Alex. Narciso, o eleitor brasileiro precisa saber que esse é o mais importante momento que ele tem da vida nacional. Ele, neste momento, ele é o poder, até porque a nossa Constituição diz em seu artigo 1º, todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, se ele não está satisfeito, ele tem que votar no que ele acha que é melhor para melhorar as condições de vida do Brasil e, em particular, do nosso Acre. Ok. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos, de fato e de direito, o nosso programa de hoje. Até já! Ok, estamos de volta com a primeira parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior.
você pode nos seguir na internet, arroba o Rio Branco. Você pode também acessar o nosso portal, TV Rio Branco 8.1, no YouTube. Enfim, leia e assine o jornal, o portal oriobranco.net, que é o mais bem informado do Acre e da Amazônia. Como eu falei agora há pouco, nós dividimos o nosso programa hoje em 3 pontos distintos, e nesse primeiro bloco vamos debater sobre a Sabatina Debate de amanhã, a partir das 9 da noite, aqui na TV Rio Branco, apresentado pelo nosso querido José Alex, que é o titular do X da Questão. Tá? Antes, porém, Alex, depois a Narciso e o Osmi podem também comentar. Eu não entendi o que o Márcio está falando, mas tudo bem. Já faz tempo. Vamos lá, então. Ontem, a Band, o Estadão e também a nossa TV Cultura promoveram, 3 dos grandes meios de comunicação do nosso estado promoveram um debate. Dos 12 candidatos, 6 foram convidados e apenas 3 compareceram. E os 3 que compareceram, com todo respeito, juntos não conseguem chegar ao percentual de votos nulos e brancos. Ou seja, sem nenhuma representatividade, e certamente me arrisco a dizer que não estarão num eventual segundo turno. Os 2 líderes passaram longe do debate. Isso, Alex, primeiramente você, mas os outros também podem falar, Narciso e Osmi, nos deixa claro uma coisa: faz tempo que aquele debate no modelo tradicional não chama mais atenção. Por isso nós estamos mais do que corretos ao promovermos amanhã algo diferente aqui na TV. É isso? Muniz, eu acho que o sistema de debate do Brasil, eu acho que está falido esse sistema. Porque passa a ser uma briga, sabe? E não o candidato apresentar o seu plano de trabalho, o pensamento dele para as áreas que são tão dificultosas para os brasileiros hoje. E passa a ser uma coisa individual, onde a pessoa vai falar da mãe do outro, da família do outro, da briga dos filhos, da briga... Parece briga de vizinho num lugar assim. Então, esse modelo, eu acho que para o pessoal, para a população, para o eleitor, já está assim, muito desacreditado. E para os candidatos que se prezam e que querem mostrar, eles não vão se prestar um papel desse. Então nós não vamos ter aquele enfrentamento Pensando nisso, pensando nessa filosofia e daquilo que o Narciso, quando abriu bem, falou, que é o voto do eleitor, o eleitor consciente, foi que a TV Rio Branco começou a discutir um modelo, um formato, para que passasse para os candidatos a oportunidade deles se apresentarem como candidato e dizer: olha, eu penso sobre isso, meu plano de governo diz isso, na saúde, na educação, na segurança. E aí 31 tópicos importantes para uma gestão foram colocados e foi convidado todas as assessorias dos candidatos. E quando nós começamos, Boninho, você estava na reunião, sim, nós falamos imediatamente sobre isso, Narciso. O modelo de apresentação, de debate na televisão brasileira. Todos confirmaram? Todos estavam presentes, todos participaram, sabe? Todos os tópicos foram aprovados até a assinatura da ata, que foi uma assinatura onde todos eles concordaram. Essa ata aqui, ó. Todos os tópicos, os critérios das perguntas, quem participa, fizemos inclusive foi feita a retirada dos tópicos e dos nomes dos candidatos. Até onde eles vão sentar, a ordem de sentar, passou por um sorteio naquela reunião do dia 14. Alex. E a ordem também nas considerações finais. Finais também já ficaram definidas. O Brasil é um dos poucos países do mundo, e talvez o único, que tem uma justiça eleitoral, que independe dos outros ramos da justiça. E se pergunta, por que, com essa atenção da justiça eleitoral, nós caminhamos mal e porcamente do ponto de vista partidário? Porque nós temos uma legislação partidária, aí sim,
da pior qualidade. Alex, há 100 anos, no mínimo, e eu não tenho os Estados Unidos como exemplo pronto e acabado para tudo. Mas nos Estados Unidos, só e somente só 2 candidatos disputam a presidência da República. Um candidato do Partido Democrata e outro do Partido Republicano. Por quê? Lá os partidos se dão a respeito. Aqui no Brasil, é uma avacalhação. A primeira eleição depois da ditadura militar, em 1989, 23 candidatos disputaram a presidência da República. Então, com esse estágio de coisas, aí foi onde Pelé cometeu um gravíssimo equívoco, quando disse que o povo brasileiro não sabe votar. Tu acha que foi equívoco? Foi, porque o que ele pretendia dizer é que a elite brasileira não quer que o povo aprenda a votar, que é 2 coisas completamente distintas. E nós hoje continuamos enfrentando eleição onde metade do povo não sabe votar. Vamos ser claros, vamos ser objetivos. O povo não sabe votar não é porque queira não saber votar, é porque a estrutura é montada para que o povo não aprenda a votar. Aí, Narciso e Osmi, dos quesitos que nós apresentamos lá na reunião e foi aprovado por todos, a participação de vocês dois do primeiro bloco. E por que a participação de vocês dois? Porque vocês dois são os únicos 2 ex-constituintes que estavam lá no evento mais importante que eu vejo do Brasil, que foi quando votaram e promulgaram e aceitaram a Constituição Federal. Vocês estavam lá. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Foi discutido naquele momento, tá, sobre essa questão que você acabou de levantar? Primeiro eu quero fazer uma observação sobre o que o Narciso colocou, embora concordando em parte com o que ele disse. Em parte. Mas, Narciso, primeiro você disse 2 coisas reais. A esculhambação, desculpa o termo, a esculhambação partidária que vive o país. Segundo ponto, infelizmente, o povo vota não com sabedoria, em sua grande maioria, mas vota pelo estômago, Narciso. O que é uma infelicidade. Um país empobrecido com todas as riquezas que temos, onde alguém chega e mata naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, a fome daquela família, o cara fica grato por toda a vida. Quando não, são outros atendimentos que faz na área de saúde, na área da educação, que o cara, quando pretende ser candidato, vai fazer, aproveitando do governo. Então fica aquela gratidão. Não há uma independência do povo no voto, há uma dependência, sim, notadamente da sua miséria, que vota pelos que o ajudam. Isso é extremamente lamentável. Isso é extremamente lamentável. Quem leva vantagem nisso? Os populistas. E os populistas, eles são perniciosos a uma nação. Porque populista não tem programa de governo, Narciso. E aqui eu vou dizer uma coisa, e muita vontade, porque eu combatia o regime militar. Eu combati o regime militar. Mas foram eles que ainda faziam o Programa Nacional de Desenvolvimento. Nunca mais um candidato à presidência da República apresentou para o povo brasileiro: eu pretendo fazer isso para melhorar uma nação rica que vive da miséria. Não fizeram, nação. Não fazem. Ficam nessas intrigas: você roubou, quem roubou foi você, né? Corrupto é você. Esse tipo de discussão, que muitas vezes agrada o eleitor
menos inteligentes, acaba levando o voto. Então a situação que o Narciso coloca, que eu coloco, é de uma profunda tristeza. Eu ainda me lembro, só para concluir, que nessa primeira eleição que nós tivemos, depois da luta da Constituinte, tudo que nós participamos, tinha homens da melhor qualidade como candidato, como o doutor Ulisses Guimarães. Mário Covas. Mário Covas. O Ulisses ficou, parece que em 9º lugar. Se não me engano. Sétimo lugar. E vence um populista. Como Collor, não foi? Collor e Lula. Então, essa é a triste realidade do país. Mas voltando aqui para a nossa realidade, aí eu acho que a TV Rio Branco proporciona um fato muito importante para a conscientização do eleitor. Quando reúne todos os candidatos, aí reúne jornalistas representando a TV Rio Branco para uma conversa, para uma sabatina dessa, o jornalista Antônio Muniz, do Acre News, o jornalista Evandro Cordeiro, da Folha do Acre, a jornalista Gina Menezes, da Continet, do site Continet, a jornalista Everton Damasceno, e da Rádio Cidade 107.1, a jornalista Marcela Jansen. Abrem vocês um debate num nível desse, uma sabatina num nível dessa, onde vocês têm a oportunidade de perguntar para todos os candidatos. E esses candidatos têm um tempo para explicar para a população do seu trabalho, do seu plano de governo, e foi assim, consenso para não ser de outra maneira, para não ter partir para um debate como esses a nível nacional, de ofensas, porque isso não é o objetivo hoje, que nós possamos ajudar o eleitor que está em casa, que está indeciso, que quer saber uma proposta, que quer saber. Eu acho que aí, nesse ponto, a instituição TV Rio Branco, junto com todos vocês, com o jornalista, prestam um serviço à sociedade e ao eleitor muito importante, e dá uma oportunidade para os candidatos falar do seu trabalho, do seu plano de trabalho, do que eles pensam para o Estado do Acre. Porque hoje, Narciso, você tem, olha, é assim, você vai conversar sobre política na rua, o que as pessoas falam assim, você viu o tamanho da carreata? Tinha 3 mil carros, outro tinha 5 mil carros, tinha muita gente fulano. Mas as propostas, os assuntos, sabe? E aí é onde eu vejo a importância de um debate, de uma sabatina desse nível, que você dá a oportunidade para que quem está lá na sua casa assistindo, o eleitor, tenha o poder de decisão. Poxa vida, essa conversa aí, esse assunto, esse plano de trabalho, mexe comigo, com a saúde do meu filho, com a estrutura da minha rua, com o pensamento, sabe, sobre o planejamento de negócio para o Estado. Isso eu acho que... Permite-me aqui, esse programa será amanhã aqui na TV, Rio Branco, canal 8.1, não é isso? Isso. Às 21 horas. Ah, tá. E além disso, né, Alex, Narciso e Osmir, eles vão ter a oportunidade de apresentar as propostas, confrontar, né, as propostas, mas vão ter que explicar também como vão fazer, de onde virá o recurso financeiro, né? Não é só dizer, não, vou fazer isso, fazer aquilo e tal, não. Tem que explicar. Para isso, tem 5 jornalistas ali presentes. Por exemplo, vai, né, ter um sorteio sobre os temas, cada tema é sorteado, vai ter um sorteio do candidato que vai responder, sabe? E vai ser passado o tema para o jornalista. E o jornalista fará a pergunta. Por quê? Dessa maneira, ninguém vai ficar sabendo de pergunta antes da... Agora, no caso meu e do Narciso, é uma pergunta para todos. Nesse caso, cada um, você faz uma pergunta, você faz uma abertura ali, tem 2 minutos para esclarecer e falar sobre aquele momento vivido ali, e você faz uma pergunta e nós vamos sortear quem vai responder. E por que sortear, Narciso? Não, claro. Pela justiça, porque quem fica por último, né, dá sempre... Então, sorteado é mais interessante. O Alex... Doutor, o senhor faz o apontamento na volta, tá? Nós vamos ao intervalo comercial. E na volta o doutor Narciso vai questionar o Alex também. A gente espera continuar contando com a sua audiência. Até já.
Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Hoje debatendo eleições aqui no nosso estado, debatendo sobre a sabatina de amanhã, às 9 da noite aqui na TV Rio Branco. A TV Rio Branco saindo na frente, oferecendo aos candidatos essa oportunidade, uma forma também de fortalecermos a nossa democracia. No último bloco, daqui a pouco, nós vamos falar sobre a conjuntura nacional, pelo menos essa é a proposta. Só lembrando que o programa de amanhã, essa sabatina, mais uma vez, serão 5 blocos, só que ele, por exemplo, no primeiro bloco, teremos a participação especial de Osmir Lima e Narciso Mendes, que farão perguntas aos nossos convidados, aos candidatos. O segundo, o terceiro e o quarto bloco serão iguais, com a participação dos jornalistas. Eu aqui pela TV Rio Branco, o jornalista Evandro Cordeiro do Acre News, a jornalista Gina Menezes do portal Folha do Acre, o jornalista Everton Damasceno do portal Contil Net e a jornalista Marcela Jansen da Rádio Cidade FM 107.1, porque o nosso debate será transmitido ao vivo, claro, pela TV Rio Branco, pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio Cidade. Aí nós vamos atingir os 22 municípios. Qual é o horário? Às 9 da noite. Às 21. Ou às 21 horas, como queiram. Ok? E aí no último bloco, como vai ser o último bloco? No último bloco serão 2 momentos distintos. No primeiro momento o Alex vai perguntar, ele como debatedor, aliás, como apresentador, mediador, vai perguntar diretamente aos candidatos. Com temas e tal. Eu faço uma pergunta para todos os candidatos. Isso. E aí o segundo momento dele será o momento destinado às considerações finais, que já foi feito sorteio também, para ninguém se sentir prejudicado nem contemplado. Normalmente quem fala por último tem a oportunidade de fazer um apanhado, se defender e até dar, embora não tenha essa abertura para atacar, mas pelo menos vai dar para fazer uma cutucada assim de leve nos adversários. E Muniz, e só para complementar aí o que você está dizendo, nós tivemos uma preocupação com a direção de comunicar ao TRE, foi comunicado, foi feito um ofício daqui da emissora, do diretor, comunicando. Pedimos ao AB Acre para mandar um advogado e foi encaminhado. O presidente da comissão eleitoral da OAB vai estar presente. E a emissora tem um advogado que veio assessorando sempre nos debates, na sabatina, que é o doutor Bastos. O doutor Bastos estará presente também para tirar qualquer dúvida. Muniz, vamos lá. Esta mesa aqui, politicamente, representa alguma coisa. Alex, Osmir e eu 3 ex-deputados. Somos 3 ex-deputados federais. Eu e Osmir, particularmente, constituintes. Essa Constituição que nós juramos e temos que obedecê-la tem a nossa assinatura. Acontece que eu não me orgulho muito em levantar a ideia que fui constituinte. Eu acho que a nossa Constituição ela foi exageradamente extensa. Ela tem o artigo 5º, cuja importância que lhes for dada é de tal ordem que nem o Congresso Nacional pode modificar nenhum dos seus artigos. É cláusula pétrea. São as causas pétreas. Eu pergunto, e no artigo 5º, nós vamos encontrar dispositivos que se confrontam. O direito à liberdade de expressão é um deles. O direito da liberdade de expressão não pode premiar a calúnia, nem a injúria, nem a difamação. E esses 2 artigos estão expressos na nossa Constituição. Eu acho, Alex, que nós estamos servidos de uma legislação
civil, penal, partidária extremamente difícil e que está dificultando o exercício da nossa própria democracia. Essa é a minha conclusão. Eu só lamento que você esteja certo, porque era para nós estarmos avançando bem mais de 88 para cá, mas você está correto quando coloca. Felizmente, eu acho que vocês ainda têm tempo de dar uma ajuda muito grande ao Brasil, porque eu espero, Narciso, que a nível nacional, que o Congresso Nacional possa, nessa próxima legislatura, abrir uma discussão dessa lá. E que pessoas como vocês possam dar testemunho da dificuldade que vocês tiveram de não poder ampliar ou modificar na época correta, na época da discussão lá. E como dizia sempre o Ulisses Guimarães, não é a Constituição das Constituições. Não é perfeita. Não é perfeita, mas foi o que se deu para fazer naquele momento. E num momento difícil, né, que o Brasil passava. E que possa, os próximos congressos nacionais, que virão aí pela frente, possam mudar, melhorar, sabe? Modificar, fazer uma reforma política nesse país, partidária, sabe? Fazer uma... Porque só lá no Congresso Nacional é que pode acontecer Alex, essas mudanças. Correto. A Constituição não é perfeita. Feita por humanos, então a perfeição não se faz presente. Agora, Alex, o pior que me sugere é o seguinte: por que é que erros claríssimos foram introduzidos na nossa legislação como o maior deles, a maior indústria de corrupção já inventada no nosso país, são as tais emendas parlamentares aos orçamentos públicos. E por que é que nós criamos, eu aqui insulto Osmi Lima, a julgar o que são essas emendas parlamentares? Bem, primeiro, Narciso, eu quero dizer para você, Alex Muniz, que eu tenho o maior orgulho de ter sido constituinte, ao contrário do Narciso. A liberdade de expressão é um direito. Se alguém foi insultado, se alguém foi caluniado, existe lei para punir os caluniadores e difamadores. Nós temos lei para isso. Nós estamos chegando a um ponto que a fonte do jornalismo, que é sagrada pela cláusula pétrea da Constituição, o Supremo não está respeitando. A Constituição ela foi humilde. Tão humilde que ela diz, doutor Ulisses, na sua promulgação, discurso de promulgação, disse que ela não é perfeita, que os próximos legisladores daqui a 5 anos a modifiquem. Por que ela foi tão extensa? Diferentemente, que muitas vezes o meu amigo Narciso compara com a Constituição americana, a Constituição americana é um certo princípios, mas cada estado tem sua própria Constituição independente. No Brasil também, cada estado tem... Mas não independente, não pode ferir. Tem que não estar pode ferir a Constituição maior. Sintonia, né? Não pode ferir. Nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem outro que não tem. Tem estado que é a favor do aborto, prevê o aborto, tem outro estado que não tem. São distintos, os estados são autônomos. As leis americanas estão nas constituições estaduais. Aqui não. Aqui nós temos Constituição estadual que não pode ferir nenhum princípio da Constituição Federal. E por que ela é longa? Ela foi muito extensa, no que eu também concordo, porque o doutor Ulisses dizia que o povo brasileiro não conhece os seus direitos e deveres. Por exemplo, você ao prender alguém, tem que comunicar à família, está na Constituição, a prisão desse cidadão. Quem é que no Brasil sabia disso?
Mesmo com a Constituição, ninguém sabe. Era preciso mostrar aos brasileiros, e o doutor Ulisses disse que ia mandar, não sei qual é a população da época, 40 milhões, 50 milhões de habitantes na época ou mais, não me lembro. Ele queria fazer uma Constituição para enviar para cada brasileiro, mas o Ministério Público até o impediu esse gasto, né? Então, Narciso, o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, é uma violação quanto mais do Supremo Tribunal Federal à Constituição, em vários aspectos. E mais grave, em nome da democracia, querendo dizer que estão fazendo em nome da democracia quando violam a Constituição de uma forma antidemocrática. E eu peço permissão só para fazer uma complementação nesse aspecto que você está falando e trazendo para a nossa realidade aqui. Por exemplo, isso que vai acontecer aqui amanhã na TV Rio Branco, essa sabatina com esses candidatos, a preocupação da emissora, principalmente, é no respeito à Constituição. Sim. É no respeito aos candidatos. Sim. É no respeito às propostas que ele tem, é no respeito ao eleitor. É o respeito. E aí foi trabalhada uma conjuntura para que cada assessoria dos candidatos percebessem isso. E ao perceber essa transparência, não tem pulo do gato, não é igualdade para todos, é tempo para todos, é respeito, sabe? Então, foi traçada essa estratégia baseado na Constituição Federal. Sim. Por quê? Porque a emissora está cuidando desse respeito às leis, principalmente a da Constituição. E só para lembrar, o doutor Ulisses dizia com muita propriedade no seu famoso discurso de promulgação, discordar sim, divergir sim, Mas afrontá-la jamais. Jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Essa é uma realidade que está posta hoje no Brasil. Muitos chamam até da ditadura da toga. E aí eu não concordo com essa expressão, porque os juízes de primeiro grau, os juízes de tribunais estaduais e mesmo do Supremo Tribunal Federal, em sua grande maioria, são respeitadores da Constituição e das leis. Quem está fazendo toda essa barafunda é o Supremo Tribunal Federal. O Alex e telespectadores, sempre que um juiz toma uma decisão, ele agrada parte e desagrada a outra parte. Se é uma acusação de um assassinato, a família do assassinado, gostaria de vê-lo preso. Já a família do assassino gostaria de sê-lo indultado. Eu sou muito triste no Brasil quando vejo hoje o Supremo Tribunal Federal sofrer essa carga de acusação que vem sofrendo. Eu aqui não estou a dizer que o Supremo Tribunal Federal é perfeito, mas o Supremo Tribunal Federal é a única instituição que tem, por último, o dever de acertar e de errar por último. Sem violar a Constituição. Ele não tem direito nenhum de violar a Constituição. Tem que seguir o que está... Rigorosamente, gostando ou não. E eu não vejo, porque apenas na discussão lulista-bolsonarista que essa discussão de estão agredindo a Constituição, não estão obedecendo a Constituição. Não, Narciso, perdoe-me. Não, Narciso, não é isso. Ali, não é isso. Deixa eu só... Permite só complementar, é rápido. Pode fazer. Não, nada disso. Ninguém está aqui. Eu não sou a favor de Bolsonaro, nem sou a favor de Lula. Eu sou a favor da Constituição, sim. Ora, quando ela diz lá que o senador e o deputado, os congressistas, são invioláveis por suas palavras, atos e votos.
no exercício do Senado. Não, no exercício do mandato. No exercício do mandato. O exercício do mandato não é só na tribuna, não. Quem foi que inventou isso, meu Deus do céu? Você estando aqui, digamos que o Alex aqui não tivesse com o mandato que ele já teve, ele é deputado aqui e em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A inviolabilidade do mandato, ele é para onde ele for, ele carrega essa inviolabilidade. Não é discurso em plenário. E mais grave, eles estão processando quem faz discurso em plenário. Aí você concordar, Narciso, eu não estou discutindo fatos. Claro que o que você disse é verdade. Quando um perde, fica aborrecido, o que ganha fica satisfeito, mas não é essa a discussão. Mas aí eu gostaria de complementar, Narciso, assim. Existe o Código Penal, que dosimetria as penas, que diz qual foi o erro. Mas existe o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, ele diz o que cada um tem que fazer, tem que respeitar, tem que seguir. Por isso é o Código de Processo Penal. Ele diz o que o juiz pode fazer. Quando o juiz sai daquele roteiro que está programado dentro do Código de Processo Penal, tem que ser punido. Por isso que tem a anulidade. E nunca no Brasil, você verifica tanta notícia do que problema. E não é só no Supremo, não. Sabe? Eu me orgulho do Tribunal nosso de Justiça aqui do Acre, que você não vê esse tipo de escândalo. Mas 70% a 80% dos estados brasileiros, você hoje escuta escândalo de venda de sentença, de desembargador afastado, de preso, sabe, de perca de mandato, perca do cargo, de suas funções. Isso está assim, virando uma rotina dentro do judiciário brasileiro. E isso também precisa de uma reforma no Congresso Nacional. Vou fazer uma perguntinha para vocês três, rapidinho aqui. A gente comprometeu parte desse programa, do segundo bloco, mas a gente vai tentar ganhar tempo no último. O que mais preocupa vocês? A atuação, o avanço das facções criminosas que estão cada vez mais nos intimidando? Ou o debate, o confronto de ideias, quando muitos candidatos à presidência vamos pacificar o Brasil? Pacificar o Brasil é só acabar com o confronto de ideias e deixar as facções aí agir como bem entendem? Com vocês. Bem, quer que eu responda inicialmente? Pacificar o Brasil, eu dou um exemplo recente, do golpe militar de 64. Qual é a forma que eles encontraram, quer de um lado, quer de outro, que em ambos pegarem armas. Ambos mataram. Claro que o regime militar matou muito mais. Mas o outro também matou, pegou em armas, sequestrou o embaixador, roubou. Como pacificar uma nação? Anistiando todos esses crimes cometidos e voltando para a democracia. Vamos começar tudo de novo. Doutor Narciso. Não, só para concluir. Só complementar. Hoje o Brasil... E aconteceu na época isso e pacificou naquele momento. Hoje o Brasil está precisando da união de todos os brasileiros, independente da ideologia. Independente da ideologia. E eu vou lá além para pacificar a nação, inclusive em termos do avanço das facções. Eu ainda vou mais além. Eu acho que está na hora de colocar as Forças Armadas, porque nós estamos numa guerra interna, a ajudar ao combate às facções que existem no Brasil. As Forças Armadas, que têm um papel específico destinado pela Constituição, mas ela precisa hoje, mais do que nunca, ser autorizado pelo presidente da República para sair dos quartéis e ajudar as polícias militares, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a combater as facções que não é concebível que o município onde eu nasci, um município pequeno, aqui no Acre, lá em Cruzeiro do Sul, com 90 mil habitantes hoje, tem bairro que você não pode entrar porque o chefe da facção não permite. Lamentável. Dona Ciso. Não, Osmir,
O Brasil tem muita coisa a ser feita. A coisa que mais me incomoda neste país é a gente saber o que é certo e o que é errado e um segmento político querer fazer o errado. Por exemplo, quando fala em anistia, eu concordo. A palavra anistia ela é muito branda. Ela prenuncia um acordo. Mas você acha que nós devemos anistiar aquela corja de vândalos que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de dezembro de 2023? Janeiro. Que ali era uma conspiração contra a própria democracia. Foi a não aceitação dos resultados das eleições. Se alguns penalizados foram excessivamente punidos, que corrijamos, mas absolver todos os envolvidos na trama golpista será um convite para um novo golpe. Alex, para a gente encerrar esse bloco. Eu vou colocar, Narciso, da seguinte maneira, da seguinte forma. Foi a primeira vez que aconteceu em Brasília uma invasão ao Congresso Nacional. Não foi. Não foi a primeira. Não foi não. Aos ministérios. Aos ministérios. Mas aos três poderem foi a primeira. Eu estava em Brasília. Sim. Eu estava em Brasília quando queimaram o ministério, tocaram fogo. Eu estava em Brasília quando massacraram a polícia militar, derrubaram, sabe? E eu nunca vi no Brasil ninguém tomar uma atitude dessa de mandar prender uma quantidade de pessoas, como foi preso agora em janeiro. Estava errado, quer punir, puna, mas não da forma que foi feita. Aquilo ali não existiu no Brasil, uma organização, você não viu exército na rua, você não viu tanque, não existiu isso. Tá? Não existiu. E anteriormente, todas as fases que aconteceram, teve fase pior do que essa. Ô, Alex, Aí eu não vejo. Alex, vou complementar. Narciso, eles anistiaram pessoas que mataram. Foi anistiado assassinos, quer de um lado, quer de outro. Sequestrador, Estupradores. Foi sequestrado, anistiado todo tipo de gente para pacificar. Por que você não... Por que discorda de anistiar um bando de bandoleiros que não tinham nenhum sentido terem feito o que eles fizeram? Não pode ser por aí. Eles anistiaram gente que cometeu um crime muito mais grave. E tem, para complementar e finalizar aqui esse assunto, e tem um assunto ainda pior do que esse. Muito pior. E feito pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Tirar uma pessoa condenada em 3 instâncias. Tirar aqui, colocar ele aqui e dizer, pode ser candidato a presidente do Brasil. Isso, para mim, meu amigo, vou lhe dizer para você, isso para mim é a pior coisa que já existiu nesse país. E feita pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Há quem diga que a origem de tudo isso está aí. O que está acontecendo? Mas tudo bem, vamos lá. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para debatermos sobre as pesquisas, as últimas pesquisas, e também sobre a disputa em nível nacional. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Não esqueça, estamos já em contagem regressiva para a grande sabatina, debate da TV Rio Branco. Amanhã, terça-feira, a partir das 9 da noite, no comando do nosso amigo José Alex. Claro, ele vai ter o apoio dos 2 deputados constituintes aqui, Narciso Mendes e Osmir Lima, e de mais 5 jornalistas convidados, entre os quais o seu amigo aqui. Tá? Muito bem. Vamos agora nesse último bloco, sempre com o apoio do Arasuper, do Aramix e também da Ótica Moderna, falarmos sobre as pesquisas eleitorais. Vamos começar com o doutor Narciso. Doutor Narciso, o senador Alan Rick,
candidato do Partido Republicano, ele foi beneficiado até então por um fenômeno eleitoral chamado memória eleitoral. Ele é candidato há 4 anos. E agora temos uma virada antes do início do programa eleitoral. A virada da governadora Maísa Assis, que está nesse momento, segundo as pesquisas, na frente. O Alan é o segundo, Boca Alan é o terceiro, doutor Tutó é o quarto, e aí vem ainda o candidato o Eudo, que é do PCB, e o doutor Luizinho, que é do Agir. O senhor acha que está mais ou menos como o pessoal acreditava que seria essa virada da governadora em função da estrutura de campanha, dos partidos que estão com ela, dos aliados também? Ô, Muniz, há um questionamento, em primeiro lugar, de pessoas que dizem: eu acredito nas pesquisas, e outras que não acreditam nas pesquisas. Eu tenho uma formação profissional de engenheiro que me obriga a acreditar em pesquisa. Os médicos são obrigados. Já imaginou, se não fossem as pesquisas, nenhuma vacina tinha sido descoberta até então, porque é a partir das pesquisas. Então, com relação à disputa do governo do estado do Acre, pelos candidatos que se apresentam, o Alan Henrique vinha aparecendo em todas as pesquisas em primeiro lugar. E justifica-se. Ele aproveitou de um vácuo e propagou o nome dele à vontade. Nós temos o caso da Maísa. A governadora Maísa é favorecida com a melhor estrutura político-partidária de apoio a uma candidatura. Chega a ser exagerado o apoio dela. E temos o caso do Tião Bocalon, que eu sou obrigado a reconhecer do Tião Bocalon o seguinte, que ele é melhor nas urnas do que nas pesquisas. As pesquisas nunca pouparam, nunca pouparam. Então, é o que eu acho, e que espero da manhã do debate e de outros encontros que terão, que eles levem a nossa campanha no nível de civilidade que está vindo até agora. Eu não estou dizendo que está sendo exemplar, mas nós não estamos ainda atravessando essa guerra civil que se estabeleceu em alguns estados do Brasil, especificamente no plano federal. Então, eu acho que a Maísa Assis, na minha opinião, ela estará no segundo turno. Não haverá vitória em primeiro turno, porque as 4 candidaturas, inclusive a do doutor Thor, já experimenta índice de aceitação superior a 10%. E isso é impeditivo para que a disputa se dê no primeiro turno. Osmir, você acha que os números aí refletem a realidade no momento? Eu também sou como Narciso, eu não discuto pesquisa. Eu acho que pesquisa é uma coisa de momento. É aquele momento. Isso não quer dizer que não modifica. Eu ainda me lembro, eu volto aqui, nada como a experiência da vida, nada como os cabelos brancos. Eu ainda me lembro de 1990, quando eu fui candidato a governador. Estava liderando o branquinho, que chegou a 60%. Eu tenho essa pesquisa em casa. O segundo lugar é eu, com 11%. Terceiro lugar, Edmundo Pinto, com 4%. E em último lugar, Jorge Viana, com 3%. Isso é uma pesquisa. Quando abrem as urnas, o Edmundo Pinto vai em primeiro lugar, Jorge Viana em segundo, eu em terceiro, e o branquinho que estava liderando é o último. Então, você definir com tanta antecipação uma pesquisa, eu acho que é perigoso. Eu prefiro aguardar até lá, depois das segundas quinzenas de setembro, para visualizar uma pesquisa mais serena e séria, porque tem muita pesquisa também que é encomendada, né? E para ver a situação. Agora, uma coisa nós podemos acrescentar, aquilo que o Narciso também confirma com ele. A Maísa vem crescendo.
E A olhos nus. naturalmente, Narciso. Narciso, se você olhar, quem são os maiores cabos eleitorais numa campanha política? Aqui nós três já fomos Os candidatos a candidatos. deputado estadual, a federal e a senador. Exatamente. Deputado estadual, federal e o candidato ao Senado. A Maísa conta com quase o triplo de candidatos em relação Aos demais. aos demais. Entendeu? Então isso tem um peso. Além do peso que tem esse projeto de reeleição, que eu votei a favor e hoje sou contra. Além do peso que tem as emendas parlamentares, junto aos prefeitos, né? Tudo isso está fazendo com que mudanças sejam difíceis. Mudanças sejam difíceis. E isso não é democrático. Depois do início da campanha, para passar a palavra para ti, Alex, contextualizar melhor, a governadora ganhou alguns aliados no interior e aqui na capital, Sim. mas perdeu 2 grandes aliados. O presidente da Assembleia e o primeiro secretário. O deputado Nicolau Júnior, do PP, e o deputado Luiz Gonzaga, o primeiro é o presidente, o segundo é o secretário, o primeiro secretário, Luiz Gonzaga, do MDB, não estão mais... Mas o primeiro apoiando a secretário, reeleição. eu soube que até desistiu de ser candidato. Desistiu, mas isso não impediria ele de pedir o voto para a Sim, governadora. mas o prejuízo maior nesse caso, o eleitor dele não vai deixar de votar. O prejuízo maior é para a chapa proporcional. Sim, exatamente. Alex, Olha, eu concordo com você. Eu não gosto realmente de fazer uma análise de pesquisa. Não gosto. Mas eu estou aqui conversando com 2 pessoas que os cabelos já estão brancos. Aí, Não, o teu também e a está. experiência de vida de vocês é o meu também, então somos 3. Muniz também está mais pinto no cabelo. quando tiver tinta, não vai É. ter. Esse aqui, Mas- enquanto tiver tinta, não tem. Mas o que eu quero dizer é, aqui tem alguém com dúvida de que tem grupos políticos em todas as eleições que aproveitam das pesquisas, que manda fazer pesquisa, que paga. Alguém tem dúvida disso? Não. Aqui? Ninguém tem. Mas a bem é verdade, lá no início, na reta final não dá não, porque ninguém entra nessa mais. Mas nós estamos ainda no pré-início, sim, quer dizer, sim. tem uma quantidade de pesquisa. Então, pesquisa desse momento, que está mal começando a eleição, É isso que eu falo. é a avaliação que vocês estavam fazendo. Além de tudo isso que vocês já falaram com relação à candidatura da Maísa, da governadora, hoje tem, os partidos têm 179, Narciso, vereadores no interior do Estado, no Estado todo, nas câmaras municipais, que são dos partidos ligados a ela, que se somam às candidaturas dos deputados estaduais, que se somam às candidaturas dos deputados federais. Sim. Da bancada federal, são 7 deputados federais que apoiam a Maísa. Tem toda a estrutura partidária. Então, é uma forte candidata. Mas todos os candidatos são candidatos honrados. São pessoas que têm passado, não enfrentam processo. Então, também, o Bocalon tem uma experiência política muito grande. Sim. Né? E a administração do Bocalon, na cidade de Rio Branco, meu amigo, esse homem transformou essa cidade. E o prefeito da capital hoje faz uma complementação do que ele não teve tempo de fazer, que é cuidar dos bairros, sabe, que é cuidar bem da população, e que faz um processo de lealdade muito grande a ele. Então, hoje, para mim, todas as candidaturas vão ter que desempenhar nesse processo, e eu não me arriscaria hoje a dizer mesmo assim, fulano já ganhou, Beltrano vai ganhar, eu não me arriscaria não. Apesar Alex, de ter a minha visão sobre o segundo turno. assino embaixo. Eu teria seríssima dificuldade para definir quais dos candidatos a governador, entre os 4, que eu sempre incluo o nome do Tó como concorrente. Tó é um médico, cidadão honradíssimo, um médico conceituado. Logicamente, a campanha dele não chegou ainda ao nível dos outros 3. Mas o que acontece, Alex, é que nós precisamos, e eu gostaria muito de ver, ter sentido,
a campanha que eu denominei de calote cívico, para proteger o eleitor da compra e venda de votos. Por exemplo, a Justiça Eleitoral não tem que perseguir o eleitor que recebeu uma importância de um candidato em troca do seu voto. Muito ao contrário, a Justiça Eleitoral devia proteger este eleitor para que ele denunciasse o candidato que está comprando o voto. E, fosse o caso, até confortando-lhe juridicamente. Porque eu temo muito ainda que o mercado eleitoral venha a prevalecer ainda nas próximas eleições. E para mudar isso, só uma reforma política desse país. E eleitoral. Eleitoral. Para mudar isso, só isso. Né? E uma hora dessa nós vamos ver isso acontecer, porque... Alex, eu vou ao encontro de Deus e não conseguirei ver duas coisas fundamentais que eu acho para o nosso país. Primeiro, o parlamentarismo. O presidencialismo, mesmo nos Estados Unidos, foi um país que deu certo, mas está aí, o Trump para desmoralizar tudo isso. Tá, vamos falar um pouco agora sobre a E, disputa. só para concluir, o voto distrital. Se o Congresso Nacional aprovasse essas duas medidas, parlamentarismo, que não Melhoraria muito. Melhoraria muito o país. Mas me desculpe, porque às vezes você dá uma paradinha de um tópico para outro, eu acho que você já tinha concluído. Então, já 2 vezes já aconteceu. Mas não é tentando te cortar. Vamos lá. E a disputa para o Senado, na visão de vocês? Bem, é uma disputa que tem já vários candidatos aí que têm condições de ser eleito. Eu não sei se o ex-governador Gladys Cameli será candidato. Agora, eu posso afirmar uma coisa aqui com absoluta. Eu acho que tem chance, o Márcio Bittar tem chance. Eu acho que o Jorge Viana tem chance. Eu acho que o Petecão é sempre uma surpresa. Tem chance, a Mara tem chance. Quer dizer, todos têm chance, vai depender ainda do que vem. O doutor Veloso. Doutor Veloso. Também tem chance. Todos têm chance. Eu não sei se o nosso ex-governador será candidato. Sinceramente, não sei. Ele está afirmando aí que é. Eu respeito a opinião dele, mas não sei, não tenho certeza. Agora, nós temos hoje o centro e a direita de um lado e a esquerda do outro. O grande movimento que deu certo aqui no Acre, no auge do PT, foi o MDA. O MDA colocou regra que impediu a reeleição de 2 prefeitos nossos. E tirou um terceiro, não apoiou um terceiro, que foi o Luiz Bezerra. Ali o MDA, ele, em tese, sai os interesses dos 3 partidos e fica o interesse Por exemplo, da maioria. Vamos supor que o Gladys Cameli não seja candidato, apenas supondo. Eu acharia, com todo o respeito que eu tenho pela posição dele ou dos outros, eu acharia muito inconveniente ele apresentar alguém para substituir. Eu acho que, se por acaso isso acontecer, os votos dele, ele deveria entregar a 1 ou 2 candidatos que sempre estiveram ao lado dele, para poder fazer uma disputa mais razoável dentro da coligação que o apoiou. Porque você vê o seguinte, vamos imaginar aqui, se você coloca 5 candidatos à direita, vamos chamar assim, Narciso, você não gosta muito, mas vamos chamar assim, à direita, e deixar aqui um candidato à esquerda sozinho, o Jorge Viana agradece muito penhoradamente a todos. Narciso. Essa análise que o Osmir fez aí é absolutamente procedente. Jorge Viana deve dar graças a Deus toda vez que surge um candidato dividindo os votos, porque a eleição de senador não é majoritária. A eleição de senador é dos candidatos mais votados, diferentemente da eleição de governador,
que o eleito vai ter que tirar metade mais 2 votos. Isso. Senador, nas eleições passadas, os senadores se elegem com 23, 24, 25% dos votos. E é nesta que estão viabilizando, olha o que eu estou dizendo, não se surpreenda com a eleição de Jorge Viana, senador da República. Eu, com relação ao Senado da República, eu vou discordar um pouco do ponto de vista dos meus 2 ídolos. E eu vou discordar de uma maneira assim, bem tranquila, para mim não causar uma ofensa a algumas pessoas. E principalmente a você, eleitor. Eu não posso entender como é que uma população, um povo, vota em primeiro lugar. Se o Gladys for candidato, a vaga é dele. Enfrentando todas essas problemáticas que o Gladys está enfrentando. E o eleitor não possa avaliar nada disso. Isso é triste para mim ver um eleitorado do meu estado nessa situação. Eu acho que eu fui bem tranquilo, né? Passar para o tópico seguinte. O Márcio Bittar, o senador Márcio Bittar, fez para mim um trabalho de organização para a campanha dele fantástico. Desde o começo ele foi organizando, se posicionando, falando, trabalhou bem em todos os aspectos. E hoje está aí uma colocação bem tranquila. E também, para não ofender nenhuma outra candidatura, e aí eleição precisa de estrutura, principalmente para o Senado. Não é só dizer, meu senhor, eu sou candidato aqui e ser não. E num segundo candidato ao Senado, que só tem 2 vagas, ninguém se posiciona melhor nesse estado do que o senador Sérgio Petecão. Ninguém. Apesar que tem várias coisas do mandato dele que o pessoal ligado ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, avalia como se ele fosse esquerda. Mas mesmo assim, o senador Petecão, e é na análise de todos os candidatos, ele hoje tem o apoio de quase todos os prefeitos desse estado, desses municípios desse estado do Acre. O senador Petecão tem um apoio, mas você pode dizer, mas os prefeitos não estão bem, tá? Então, fazendo essa interrogação, ele tem o apoio de quase todos os vereadores desse estado. Ele fez as câmaras municipais, ele melhorou a situação da Câmara que já existia, sabe? Ele tem um relacionamento fantástico com os vereadores. Então, você afirmando isso, você está tirando o Jorge Viana de qualquer possibilidade, é isso? Eu chego lá no final dessa análise. Ele, o senador Petecão, se dá dentro dos municípios com os macumbeiros, com as prostitutas, com os travestis, com os crentes, com os católicos. Ele desce, Narciso, o barranco do rio montado numa prancha. Alguém empurrando as costas dele e ele desce da barranca. Ele vai lá para a beira do rio comer piaba frita com cachaça com a turma do município. Ele fica 3 dias no município, 4 dias. Quando a maior parte dos políticos só chegam ali, passam meia hora, 40 minutos e vão embora. Tá? Por isso que o Petecão hoje não é carta fora do baralho dessa eleição. E política majoritária, Narciso, você sabe muito bem, você também, Osmir, que participou de várias delas, se chega no município, o candidato a majoritário, você olha quem está atrás dele. Quantos deputados tem? Quantos vereadores tem? Qual é a estrutura partidária dentro daquela regional? E ninguém tem. Me dá até tristeza ver o ex-governador do estado, Jorge Viana, e eu até conversei já com alguns petistas que não estão satisfeitos com a postura dele, porque ele está se posicionando hoje de um jeito do Acre, como se ele nem petista fosse. Mas permite-me fazer um esclarecimento. Nós aqui, tanto eu como o Narciso, nós não colocamos quem é que vai ser eleito ou não vai ser eleito. Nós não entramos nesse detalhe. O que nós dissemos apenas é que, e isso é uma coisa objetiva, à medida que você, aqui está a direita, aqui está a esquerda, à medida que você divide muito a direita, beneficia a esquerda. Claro! Não tem sentido. Foi isso que nós colocamos. A pergunta que você fez, Muniz, qual foi?
a pergunta. Faça análise do Senado. Isso, foi. Aí eu estou fazendo a minha análise do Senado. Não, Da você candidatura ao Senado. colocou, não, respeitamos e concordamos com a sua análise. Aí você disse que, discordando, aí fez uma defesa boa o senador Petecão. Nós não dissemos que o Petecão está fora, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, vocês equilibraram o jogo para todo Pois mundo. é, e não dissemos mais. Mas eu fui mais claro. Eu até pedi dissemos permissão para mais. Eu isso. apenas coloquei que se eventualmente o senador, o ex-governador Gladys Cameli, não fosse candidato, que ele deveria dividir entre os 4 restantes da direita. Não apresentar um. Não apresentar um nome para substituí-lo. Por isso que nós fizemos. Ele